Marcos 8, a partir do versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pai, fala conosco nesse momento tão importante para nós, que é o momento em que nós paramos tudo, inclusive a agitação do nosso coração e da nossa mente, para ouvir a Tua voz. A Tua voz, ela é essencial, fundamental para a nossa vida, para nos trazer direção, alento, correção, para aplumar os nossos pés, ó Deus, para nos trazer poder, para iluminar os nossos passos, para dirigir a nossa vida. Fala conosco nessa manhã, e que a Tua palavra venha cumprir esse propósito glorioso que o Senhor tem para cada um de nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu lugar. Obrigado. O que significa ser um crente? E há muitos termos na Bíblia para descrever um crente. Os discípulos em Antioquia, quando a igreja foi plantada lá, ali eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, que significa seguidores de Cristo, aqueles que imitavam a Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta e ele usa a expressão aos santos, em Corinto, em Tessalônica. Em outro momento, Paulo vai usar a expressão aos irmãos, ou seja, a quem ele estava reportando a sua carta. Somente Jesus, e depois a igreja, no seu princípio, no primeiro século, na sua origem, é que foi chamar os crentes de discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz. A palavra discípulo significa aquele que aprende, aquele que segue os passos. E a palavra de ordem para nós é: ide e fazei discípulos de todas as nações. Jesus não mandou a gente fazer crentes. Jesus não mandou a gente fazer membros de igreja. Jesus não mandou a gente fazer evangélicos. Jesus mandou a gente fazer discípulos. E isso é imperativo, isso é uma ordem para todos nós, para cada um de nós. Nós temos essa obrigação de fazer discípulo. Mas a pergunta que eu tenho para você é: como que se faz discípulo? Existe alguma forma objetiva, específica de se fazer discípulo? E a gente está em Marcos 8, mas Mateus 16, tanto Lucas 9 quanto Mateus 16, que é um texto paralelo a esse que nós estamos lendo, vai mostrar que ser discípulo de Jesus é ter revelação de quem Jesus é. Ser discípulo de Jesus é saber quem é Jesus. Jesus, ele fez uma enquete entre os discípulos, e essa enquete tinha uma pergunta importante: o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Quem as pessoas pensam que é o Filho do Homem? E lá em Mateus 16, Pedro se antecipou e respondeu: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus, no versículo seguinte, Mateus 16 e 17, respondeu: feliz és, Simão Barjonas, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, quando é que nós nos tornamos discípulos de Jesus? Quando nós recebemos a revelação de Deus, a revelação de quem Jesus é. Então, ser discípulo de Jesus
não é simplesmente ser membro de uma igreja. Ser discípulo de Jesus não é ser participante da escola bíblica dominical da igreja. Ser discípulo de Jesus não é você estar cursando a escola da fé, oferecida eventualmente pela nossa igreja. Ser discípulo de Jesus é você ter uma conversão genuína no seu coração, na sua mente. É você ter uma experiência de conversão, é ter uma vida transformada por Deus. Jesus disse para Pedro, Mateus 16 e 17, tu és bem-aventurado. Tu és bem-aventurado. Por que nós somos bem-aventurados? Que significa muito feliz. Por que nós recebemos essa revelação? Olha o que diz em João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, Jesus diz. Pelo contrário, eu é quem escolhi vocês e designei vocês para que deem fruto, e que o fruto de vocês permaneçam, a fim de tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome, eu conceda a vocês. Então, você é discípulo. Você recebeu a revelação de quem é Jesus. E você só se tornou discípulo e só recebeu a revelação de quem é Jesus porque você foi escolhido por Deus. Não foi você que me escolheu, ele disse. Foi eu que escolhi você. Eu escolhi você para que você seja o meu discípulo e você dê fruto. Então, nos tornamos discípulos porque fomos escolhidos por Jesus. Nos tornamos discípulos porque Deus resolveu se revelar a nós através de Cristo. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. Nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, porque Deus nos escolheu. Um dia, Jesus chegou para os discípulos e disse, olha, todos se retiraram. Vocês também vão se retirar? Vocês também vão embora como eles foram? E sabe qual foi a resposta que eles deram? Senhor, para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, discípulo não abandona Jesus. Nós não temos para onde ir, nós somos seus discípulos. Discípulo não abandona o mestre. E feliz é aquele que foi escolhido por Deus para ser discípulo dele. Tem pessoas que se agitam com isso, mas nós deveríamos ter a consciência que nós somos o povo mais feliz da terra. Porque eu fui escolhido por Deus para ser discípulo dele. Você foi escolhido por Deus para aprender dele, para ter essa revelação de quem é Jesus na sua vida. E para que uma vez você sabendo quem é Jesus e entendendo que foi chamado por ele, você pudesse viver essa experiência maravilhosa. Você pudesse viver o projeto mais fascinante da tua vida. O projeto mais fascinante da sua vida não é você ir à lua ou fazer a viagem dos seus sonhos. Mas o projeto mais fascinante da sua vida é você se tornar um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus. E o propósito é que cada vez mais você seja parecido com Jesus. Você seja conformado à imagem do seu Filho. Mas vamos voltar para o nosso texto, Marcos capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer. Você não é obrigado a nada. Você não está aqui por obrigação. Tem hora que nós nos comportamos, irmãos, como se estivéssemos por obrigação. E não por alegria, por deleite ou prazer, por vontade própria. Nós estamos aqui porque nós queremos. Estamos na presença de Deus porque amamos estar. Servimos a Deus porque a nossa maior alegria é essa. Não por obrigação.
Você não precisa ser constrangido por ninguém. Não precisa ser pressionado por ninguém. Porque você não é obrigado a nada. Você quer? Quer ou não? Sim, nós queremos. Então é porque nós queremos. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas quando a fé ela é ouvida. A fé vem pelo ouvir. E quando nós ouvimos, aquilo mexe com a nossa vontade, com a nossa volição, nossos sentimentos. E quando aquilo mexe conosco, nós tomamos uma decisão. Aquilo nos tocou. A graça nos alcançou. O chamado foi compreendido, ouvido. E nós nos dispomos, porque aquilo mexeu conosco. Ninguém aqui nessa condição de pregação do evangelho, do chamado para ser discípulo, a responsabilidade é colocada pessoalmente. Pessoalmente. E há outro aspecto aqui que é uma decisão pessoal calculada. A decisão é pessoal e ela é calculada. O chamado de Jesus ao discipulado, para fazer de nós discípulos. Quer queira, quer não, nós vamos ter que tomar essa decisão sozinhos. Porque eu também posso dizer, não quero ser discípulo. Eu também posso debandar. Eu também posso decidir viver a minha vida de outra forma. Como muitos decidem hoje. Viver com um pé na igreja e outro no mundo. Viver com o coração dividido. Viver com a mente cocheando entre dois pensamentos. Isso é uma decisão. Não é o desejo de Deus para a sua vida. Não é o projeto de Deus para nós. Mas é uma decisão que eu faço. De estar com os olhos em Deus e outros olhos no mundo. De estar com um coração meu pretensiosamente em Deus e a outra parte dele no mundo. Como se eu pudesse dividir o trono do meu coração entre Deus e outras coisas. A decisão tem que ser tomada sozinha. Jesus não diz, você quer? Então você pergunta para sua mulher se ela deixa. Você quer? Vá ao seu marido e pergunta se ele se importa. Você quer? Consulte os seus filhos se ele apoia você nessa decisão que você está tomando ou não. Ele não faz isso porque a decisão é individual. É particular. Ser discípulo de Jesus é uma decisão pessoal. Segunda lição, você precisa negar-se a si mesmo. E quando a gente entra nesse aspecto de negar a si mesmo, aqui eu entendo que é a parte mais difícil. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que significa isso? Negar-se a si mesmo. Significa você abrir mão da sua própria vontade. Porque não é, eventualmente, irmãos, não é vez por outra, de vez em quando, em algum momento. Não, constantemente a nossa carne está tentando nos persuadir. Constantemente a nossa carne está tentando nos arrastar para longe da presença de Deus. E constantemente você vai precisar negar a sua própria carne. Negar-se a si mesmo. Constantemente, abrir mão da sua vontade. E não apenas isso, mas ao abrir mão da sua própria vontade, você vai se sujeitar totalmente à vontade de Jesus na sua vida. Que muitas vezes vai ser de quebrar o seu ego, de quebrar o seu orgulho, de quebrar aquilo que para você era uma segurança para você. Porque às vezes a nossa segurança não está na provisão de Deus, não está no cuidado de Deus, está nas coisas que temos. E aquilo, sem percebermos, se torna um ídolo para nós. Porque ídolo não é só você ter uma imagem e curvar-se diante dela, mas ídolo é tudo aquilo que cerca a sua vida, que rodeia a sua vida, que tem a sua atenção mais do que Deus. Isso é um ídolo. Todos querem Jesus como Salvador. Então aquele que principalmente na hora H vem para me salvar de apuros. Na minha família eu tenho uma pessoa que ainda usa uma pochetezinha, se bem que agora já está na moda, né?
outra vez. Mas na pochetezinha tem um Salmo 91. Essa pessoa não tem compromisso nenhum com Deus, mas quando a coisa aperta, ela puxa logo o Salmo 91 para ler. Ela tem aquilo como um amuleto da sorte, como algo que vai ser o seu escudo em algum momento de apuros. Na ignorância dela, ela pensa assim. Ou seja, eu quero Jesus como meu salvador, para me socorrer nas dificuldades que surgem. Mas poucos procuram Jesus como Senhor. Porque aí a coisa é mais profunda. Porque você ter Jesus como Senhor significa Ele exercer o senhorio sobre a sua vida. Significa Ele comandar o seu barco. Ele está na direção da sua embarcação. Significa Ele dirigir os seus passos e dar ordens para você através da sua palavra. E ali é onde nos machuca o nosso ego, a nossa soberba, ter Jesus como Senhor, negar-se a si mesmo, renunciar a si mesmo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, ou seja, eu estou indo na frente e você vai vir atrás. Não é eu na frente e Jesus atrás. Não são minhas vontades à frente e Jesus suprindo atrás. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, eu estou na direção e você está atrás de mim, seguindo os meus passos. Vir após mim é Jesus na frente e você atrás. Significa que não é você ser um discípulo do jeito que você quer. Não é ser discípulo à moda pessoal, mas é ser discípulo do jeito que Cristo quer. E sabemos que do jeito que Cristo quer, a porta é estreita, o caminho é espinhoso, é dolorido, é difícil, mas é o melhor. O povo de Deus é aquele que sofre aqui nessa terra, mas vai ter uma alegria eterna. E o povo sem Deus é um povo que quer viver a alegria aqui nesta terra, mas vai ter um tormento eterno. Então você, sendo discípulo de Cristo Jesus, a moda de Jesus, não a sua própria moda, não é você escolher o que aprender. É você se submeter àquilo que Ele ensinar. Ser discípulo não é você escolher o que fazer, mas é executar o que Ele mandar. Não é você escolher o que renunciar. Eu renuncio isso e aquilo não. É renunciar tudo por amor a Cristo. Agora, como discípulo, você é um servo. E tudo que você tem que fazer na sua vida se resume numa coisa só: é obedecer a Cristo. Isso não pode ser penoso para nós. Tem que ser uma alegria, ainda que uma alegria sacrificial, mas uma alegria. Quando eu lembro de alegria, quando eu falo de alegria sacrificial, impossível eu não me lembrar de grandes homens de Deus, dos mártires, dos heróis da fé. Muitos homens de Deus, pais da igreja, morreram queimados por amor a Cristo, vivos, simplesmente por não negar o nome de Cristo. Tem um nome que ganhou o meu coração, de vez em quando eu falo sobre ele aqui: Policarpo de Esmirna, bispo da igreja de Esmirna, na época de João, foi queimado vivo. No momento que ele estava no tronco, sendo queimado vivo, bateu um vento, e o vento estava desviando o fogo, e ele falou: me vira no sentido contrário, para que o fogo me consuma por completo. Para ele era uma alegria estar morrendo por amor a Cristo. Ele morreu cantando louvores a Deus. Então, é uma alegria sacrificial. Ainda que eu tenha que passar pelo Getsemane, mas se eu tiver que passar por amor a Cristo para glorificar o nome do Senhor, nós vamos passar. Então não somos nós que escolhemos, que decidimos. Nós simplesmente temos que obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar.
Então veja, irmãos, que o grande desafio da igreja hoje não é ter 1.000 membros, 5.000 membros, 10.000 membros. O grande desafio da igreja hoje é você ter membros que são verdadeiros discípulos de Jesus e não frequentadores de igreja. Não adianta uma igreja como a nossa hoje, de cerca de 200 membros, 200 e pouco, daqui a um tempo ter 500 membros, daqui a pouco ter 1.000 membros, para que isso? Não faz sentido aumentar a quantidade de membros de uma igreja se proporcionalmente não está sendo aumentada a quantidade de discípulos de Cristo. O que nós queremos não é adesão isoladamente, mas conversão necessariamente. Nós queremos uma comunidade de discípulos, de homens e mulheres que são pecadores arrependidos, decididos a obedecer a Cristo incondicionalmente. Não apenas estar no banco de uma igreja, engordando espiritualmente como ovelha, mas obedecendo a Cristo. Encher a igreja de incrédulos nada mais é do que pastorear bodes. E bode é que dá trabalho. Ovelha não dá trabalho, quem dá trabalho é bode. Mas Jesus não faz bodes, Jesus faz ovelhas. Ovelhas. Nós precisamos de ovelhas. Diga para o seu vizinho, não seja um bode. Seja uma ovelha de Cristo Jesus. Terceiro lugar, como ser discípulo de Jesus? Tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz diariamente. E o que significa a cruz? Alguém pode chegar e falar assim, olha pastor, aquele marido que eu tenho é minha cruz, sabe? Tem que carregar aquilo ali a vida toda. Pastor, a minha mulher é a minha cruz. Cruz, credo, pastor. Pastor, meu patrão, pastor isso, pastor aquilo. É a minha cruz. Mas a cruz não é isso. Porque isso é um conceito popular. Mas a cruz, suportar a cruz, ou você carregar a cruz, significa você suportar tudo que você tiver que suportar por amor a Cristo. Tomar a sua cruz significa os sofrimentos que você tem que sofrer pela sua união com Cristo. O fato de você estar unido a Cristo, ser um com Ele, ser corpo dele, vai gerar certos tipos de dificuldades na sua vida, desconfortos na sua vida. Então é o sofrimento que resulta da sua união com Cristo. A partir do momento que você se tornou um discípulo de Cristo, todo dia você vai ter que abrir mão da sua vontade. Porque a sua vontade, às vezes, é ter reações que um discípulo de Cristo que toma a sua cruz não pode ter. Então você vai ter que pedir ajuda ao Senhor, o Espírito Santo, para te controlar nos seus impulsos, nas suas reações. Você está tomando a sua cruz. Aquilo, até um certo ponto, vai te fazer sofrer, mas é o seu papel. É o seu papel como discípulo de Cristo. Você vai ter que suportar escárnio, suportar perseguições, suportar incompreensões, suportar perdas de vantagens, simplesmente por ser servo de Deus e não compactuar com muitas coisas. Você está tomando a sua cruz. Todo dia você sofre porque é crente. Se você é um crente que não sofre por ser crente, tem alguma coisa errada. Todo dia você sofre porque você é crente, você sofre críticas, você sofre rejeição, você é incompreendido nas decisões que você toma. A gente é criticado por negar muita coisa. Mas nós precisamos ter bem firme no nosso coração, na nossa mente, que um discípulo não se vende. Nós não estamos à venda por nada. Nós não somos comprados com as coisas do mundo.
Não há dinheiro que compre um discípulo de Cristo Jesus. Não há prazer que venha seduzir um discípulo. Nós não podemos trocar Jesus por nada, irmãos. Por nada. Se tivermos que pagar a pena, vamos pagar. Mas eu não vou negociar a minha santidade. Eu não vou negociar minha comunhão com Cristo. Eu não vou negociar a presença de Deus na minha vida por nada. Por nada. Porque Jesus é a pérola de maior valor na nossa vida. Nós abrimos mão de tudo para ter Jesus na nossa vida. E não abrimos mão de Jesus por nada. Por nada. Então a cruz não é uma doença que você tem. A cruz não é uma fraqueza que você tem, pastor. Aquela fraqueza que eu tenho, aquele desvio que eu tenho, aquela é a minha cruz, pastor. Não é a sua doença, não é o seu vício, não são os seus deslizes. A cruz não é uma dor que você tem. A sua cruz não é um filho rebelde que você tem. Um casamento infeliz. Não é a sua cruz. Não transforme em cruz aquilo que não é cruz. A cruz é a sua disposição de morrer para si mesmo, por amor a Cristo. A sua cruz é você mortificar a sua carne todos os dias e não ser escravo dela, não fazer o que a sua carne manda, mas seguir os princípios de Jesus na sua vida. A sua cruz é você morrer pelo seu próprio prazer, morrer para a sua carne, morrer para os seus próprios deleites. A cruz é você morrer para o pecado e você andar com o atestado de óbito no bolso. Morreu. Eu morri para o mundo, eu morri para a carne, e eu vivo para Cristo. Nós morremos com Cristo e nós fomos crucificados com Ele. E agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então, em primeiro lugar, é uma decisão pessoal. Segundo lugar, negar-se a si mesmo. Ser discípulo de Jesus. Terceiro lugar, tomar a cruz. Mas quarto lugar, seguir pessoalmente a Jesus. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus. Não é seguir Calvino, não é seguir Armínio, não é seguir John Wesley, não é seguir Lutero, Agostinho, Paulo, Moisés. Ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus Cristo. Nós temos que seguir a Jesus. Ele disse: siga-me. Siga-me. Amém, irmãos? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Você foi chamado, e Jesus deixou esse exemplo, para você seguir os passos dele. Então esse termo aqui, deixando-vos exemplo, olha que interessante isso. No grego, traz a ideia de caderno de caligrafia. Porquanto, para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Deixando-vos exemplo, no grego, traz a ideia de caderno de caligrafia. Alguém usou isso aqui já, um dia? Eu já usei, minha infância inteira. Caderno de caligrafia. O que significa, basicamente? Já tem lá o A, I, O, U, algumas palavras estão lá prontas, mas elas são pontilhadas. Então você pega uma caneta, pega um lápis e você vai seguindo aqueles pontinhos. E você vai aprendendo a fazer aquela voltinha. E você vai melhorando a sua letra, a sua caligrafia. E você vai melhorando, vai evoluindo, vai desenvolvendo à medida que você segue os pontinhos. Como você é discípulo de Jesus? Seguindo esses pontinhos, seguindo os passos de Jesus, as pegadas que ele deixou. E você vai seguindo.
Existe um livro, um clássico de Charles Sheldon, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, esse tem que ser o nosso pensamento. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Qual seria a postura dele? Que maneira ele reagiria? Qual comportamento ele teria? Que palavras ele usaria? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Porque nós temos que imitar a quem, irmãos? A Jesus. Que diz em Efésios 5:1: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A bem-aventurança, a felicidade de sermos discípulos de Jesus começa quando conhecemos a Jesus, quando cumprimos as exigências de ser um discípulo. E isso se fundamenta em 3 vantagens. Marcos capítulo 8 e 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa e do evangelho, salvá-la. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, salvá-la. Então, a primeira coisa, quem abre mão da sua vida e dos seus projetos pessoais por causa de Jesus e do evangelho, faz um grande investimento e será recompensado com a vida eterna. Número 1, quem abre mão da sua vida e dos seus projetos pessoais por causa de Jesus e do evangelho, faz um grande investimento e será recompensado com a vida eterna. Jesus disse no versículo 37, o que daria o homem em troca da sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Marcos 8 e 37. Você sabe que tem gente que luta tanto, tem gente que sofre tanto, e que se necessário for até mata por causa de coisas que não tem nenhum valor eterno. Principalmente nos dias que a gente vive hoje, em que se mata e se sofre e se faz sofrer por tão pouco. Tem gente que quer posição, que quer status, que quer reconhecimento, quer nome, fama. A gente quer tudo na vida, mas não abre mão de tudo na vida para ter a salvação da sua alma, para ter a vida eterna. Interessante isso, né? Eu sou capaz de fazer tudo, eu só não sou capaz de abrir mão de tudo para aquilo que realmente importa, que é a minha alma. Eu vou dizer para vocês uma coisa nessa manhã: você não perde nada em seguir a Jesus, mas você perde tudo se não seguir a Jesus. Você não perde nada em segui-lo, mas você perde tudo por não segui-lo. Segunda coisa, a salvação eterna da alma vale mais do que juntar tesouros e riquezas nessa vida, porque nenhuma fortuna é capaz de fazê-lo adquirir a salvação da sua alma. Outra vez, a salvação eterna da alma vale mais do que juntar tesouros e riquezas nessa vida, porque nenhuma fortuna é capaz de fazê-lo adquirir a salvação da sua alma. Dificilmente aqueles que amam as riquezas entrarão no reino de Deus. Dificilmente. A única coisa que Deus fala que pode roubar o senhorio dele na nossa vida é o dinheiro. A única coisa. E por isso em Mateus 6:24 ele vai dizer que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. E muitas vezes a gente está deixando o dinheiro tomar conta do nosso coração ou da nossa mente. Está faltando ele tomar conta do bolso. Porque pouco se vê o dinheiro no bolso nos dias de hoje. Mas às vezes do nosso coração, da nossa mente, a gente se deixa levar. E Deus está dizendo, olha, não dá para competir. Ou você tenha um ou tenha outro. Mas é o que nós temos visto nos últimos dias. O dinheiro roubando o senhorio de Deus na nossa mente e no coração. Tem gente que faz tudo por dinheiro, mas nós precisamos fazer tudo por Jesus.
Não por dinheiro, mas por Jesus. A nossa igreja há muito tempo apoia um projeto missionário que atua em mais de 300 presídios no Brasil. E a gente sabe, muita gente está naqueles presídios ali porque roubou. Roubou por dinheiro. Porque matou por dinheiro. Mas dentro daquele presídio, daqueles presídios, eles têm acesso ao Evangelho. Que o papel da nossa contribuição é colocar Bíblias lá dentro. E eles têm acesso ao Evangelho. E sempre Deus envia alguém para ensinar a palavra de Deus ali. E dentro de um determinado tempo, alguns presos descobrem que o maior tesouro não é aquilo que ele tentou roubar ou roubou a vida toda, mas o maior tesouro é a presença de Deus. É Jesus. Eles descobrem isso. Que o maior tesouro na vida de um homem é ter a vida eterna. E mesmo ele estando preso ali, ele está livre. A palavra de Deus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Louvado seja Deus, irmãos. Terceiro e último lugar. O verdadeiro discípulo é aquele que não se envergonha de Jesus e não se envergonha da sua palavra. Nem de Jesus e nem da sua palavra. Olha o que diz o nosso texto, Marcos 8:38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Normalmente esse conceito que a gente aplica na hora que a gente faz um apelo: não se envergonhe de Cristo, decida por Jesus, Ele está chamando você, atenda ao chamado. É claro, nós sabemos que não é o homem, a mulher que escolhe a Cristo. Não, eu aceitei Jesus. Não, foi Jesus que aceitou você. Quando você toma uma decisão, você está correspondendo a esse chamado. E nessa hora a gente diz: não se envergonhe dele, porque se você se envergonhar, ele vai se envergonhar de você. Mas aí nós tomamos a nossa decisão, passamos a viver a vida de Cristo, e aí somos crentes agora, somos membros de uma igreja, e já se passaram 5, 10, 15, 20, 30 anos. E essa postura tem que ser uma postura constante. Não se envergonhar dele. É ser intencional em tudo que fizermos. Tem sempre alguém precisando de nós. Agora mesmo, numa reunião de oficiais na minha sala, a gente estava lembrando de uma irmã da nossa igreja, que ela chegou na nossa igreja através de uma conversa no caixa de um supermercado. Eu, passando pelo caixa, vi que ela não estava bem, falei alguma coisa com ela, eu troquei uma conversa com ela, até que ela, em seguida, depois de um tempo, ela veio para a nossa igreja. A gente tem que ser intencional constantemente. As pessoas não veem a nossa presença à toa. É Deus que envia para nós sermos instrumentos nas mãos dele para alcançar aquela vida. Quem se envergonhar dele, quando ele vier na glória de seu Pai, ele se envergonhará desta pessoa. E aqui a promessa que Jesus nos faz é que aquele que não se envergonhar dele será reconhecido por ele. Vinde benditos de meu Pai. Aquele que não se envergonhar dele será valorizado por ele. E será recompensado por Jesus na sua vinda. Mas aquele que se envergonhar de Cristo, Cristo se envergonhará dele. Amém, irmãos? Eu quero desafiar você nessa manhã, já chamando os músicos aqui, as vozes, por gentileza, desafiar você nessa manhã a ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Não admitir nada menos que isso. Ser intencional nessa busca diária, porque isso é uma decisão que você toma. Ser discípulo de Jesus, voltar-se para Deus de todo o teu coração e se converta. Se converta dos seus maus caminhos. Se converta dos seus maus pensamentos. Não há privilégio maior nesse mundo do que ter Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Esse é o maior privilégio, o maior tesouro na vida de um homem, ter Jesus. Amém?